Vamos dar um exemplo. Você lembra quando a Britney Spears estava no auge da fama e ela deu uma enlouquecida? Ficou maluca, hein? Você lembra dessa história? Eu lembro. De lá pra cá parece que ela nunca voltou. Nunca voltou. Ela casou, parece que agora... Cara, eu torço pela felicidade dessa garota. Eu torço pela felicidade dela. Porque a gente fica com uma pena dessa menina. Eu fiquei com pena dela. Fiquei com pena, porque eu vi essa menina sonhar. Aprendeu tudo como todo mundo aprendeu. Ai, se você for bonita, se você tiver um corpão, sexy, sensual. É o que o mundo ensina. Rica. O que pode dar errado? Você vai encontrar um amor, vai construir uma linda família e vai ser feliz. Só que não. O que aconteceu com ela? Ela ficou rica, famosa, linda, corpão, tudo que todo mundo diz que tem que ter. Encontrou um cara que parecia ser legal, trabalhava com ela, que era o bailarino dela, que é o pai dos filhos. Casou-se, teve o casamento dos sonhos. Morava numa linda casa, provavelmente não tinha problema de pagar boleto, né? E o que aconteceu? O cara traiu ela com uma mulher qualquer. Traiu a Britney Spears. E o que aconteceu com ela? Ela pirou. Por que ela pirou? Ficou maluca. Ficou maluca, porque quando você não entende o porquê das coisas, é a primeira legalidade pro espírito de loucura agir na tua mente. A Britney Spears falaram também que ela abusava de muitas drogas. E aí... Dizem, né? A gente não sabe, né? Mas provavelmente remédio de dormir, ou pra acordar, essas droguinhas assim permitidas, né? É. Eu não sei. O que eu sei é que o espírito de loucura, ele começa a rondar a pessoa quando a pessoa começa a ficar confusa de não entender o porquê das coisas. Não entender o porquê das coisas é a primeira porta, a primeira brecha para um espírito de loucura vir atormentar alguém. Entendi. Tem gente sã que de repente enlouquece. Geralmente a porta psicológica, emocional, mental que abre para um espírito de loucura vir na pessoa é não entender o porquê. Cara, por quê? A falta do porquê já abre para esse espírito de loucura entrar na pessoa, agir na vida da pessoa. Claro que ela pirou. Ela não conseguia entender. Cara, eu tenho tudo. Eu sou linda. Eu sou rica. Eu sou a mulher, na época, ela era a mulher mais desejada. Ela era a grande mega star da época dela. Sim, ela chegou a fazer um clipe com o Michael Jackson. Né? É. Ela era a mega star da Nem época a Beyoncé dela. conseguiu isso. Ninguém conseguiu isso. Ela era o máximo pra época dela. E aí o que acontece? Ela enlouquece. Por quê? Porque começa a não fazer sentido. Então qual é o segredo da felicidade? Vem essa dúvida. Poxa, se me disseram que era ser bonita, rica, ter dinheiro, fama, sucesso, não ter problema de... Tem uma né? mulher que tá fazendo uma mudança aí, que lançou um documentário, você viu? Artista, chamada Anitta. Anitta lançou um documentário... Tô sabendo de nada. Não, a Anitta lançou um documentário dizendo que agora ela tá diferente, falando sobre... Ai, que as pessoas falaram que eu ia ser feliz, ter dinheiro e tudo mais, eu descobri que não é isso... Eu tenho que me apegar ao amor. Volta e meia, Deus me leva a orar por pessoas. ela, porque eu creio na libertação, na cura, Então, na transformação. aí depois do mesmo documentário, ela tá andando pela praia, ela fala, gente, eu quero transar com alguém. Coitadinho. Vou atrás. É desse jeito. É porque a pessoa não tem entendimento de que não é assim. Mas você acha que... acaba regredindo da forma humana pra agir como animal, né? No instinto animal, né? Isso não é o que Deus criou a gente pra ser. Deus não criou a gente pra agir como um animal que, ai, tô com vontade, vou fazer. Não é tudo que a gente tem vontade que a gente vai fazer. Uhum. Ai, tô com raiva de fulano, queria dar na cara de fulano. Você não faz tudo que você quer fazer. Ai, tô com vontade de rasgar dinheiro. Você não rasga dinheiro. Né? Você não faz tudo que dá na telha de fazer. Infelizmente, existem muitas pessoas que acabam tendo esse comportamento, se desenvolvendo dessa forma. Artistas e etc. Por isso tem gente que se mata, né? Agora... Aproveitando... Que a pessoa dá uma louca, vou me matar e se mata. Então, aproveitando essa questão toda, você acha que tem impacto nesse meio? Em qual meio você tá falando? Meio artístico. Muitos pactos. Tem pactos que as pessoas fazem sem saber. Sem saber é Sem difícil, saber. né? Tem pactos que as pessoas fazem sem saber. Às vezes a pessoa se vincula a uma falsa religião, obviamente que eu não vou dar nenhum nome para não ofender ninguém aqui, mas às vezes existem falsas religiões que não levam até Deus, porque não são todos os caminhos que levam a Deus. Jesus falou claramente, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho é Ele. Entendi. Tá? Não importa o nome da sua igreja, não importa a denominação. Jesus é o único caminho. Uhum. Beleza? Mas tem gente que vai para alguma religião que não tem o caminho verdadeiro.
E aí a pessoa naquele lugar, com boa intenção, bom coração, pode sim fazer alguma aliança, algum pacto. Sem querer, querendo. Entendeu? Eu fui de outras religiões, sem saber, fiz alguns pactos. Sem saber. Você acha que o caso da Britney Spears ela fez pacto para fazer sucesso? Cara, eu não sei. O que eu sei é que a Britney Spears era uma pessoa que tinha sonhos. Isso eu sei. Isso é nítido. Você vê ali no comportamento, ela mudou completamente. E os sonhos foram roubados e destruídos. Ela tá doente, né? Até hoje ela não voltou. Não voltou. Ela faz stories dançando. Com um monte de faca. Igual uma lambisgoia. Com biquíni e umas facas rodando assim. E ela bloqueia os comentários. E bloqueia os comentários. Pra ninguém falar nada. Isso. Porque eu quero pirar, quero e não quero ouvir sua opinião. Deixa eu pirar sozinha. Que loucura! Isso é muito triste, porque você vê que era uma menina saudável. E depois teve aquele escândalo, né? Da história dela com Justin Timberlake. Timberlake. Não sei se você viu. Que na época, era super da minha época, porque o SNZ tava no auge, na mesma época da Britney. Então eu lembro de todas as fofoquinhas. Eles terminaram, ela ficou como vilã. Ele fez até um clipe de duplo sentido com uma atriz igual a ela, tentando dizer como que ele, o pobrezinho, o vitiminho. E depois de muito tempo, ela lança a biografia dela, mostrando que, na verdade, ele obrigou, parece, né, tudo indica, supostamente, ele obrigou ela a... Um aborto. Um aborto. Isso. E aí, pra quem tem o sonho de ser mãe, é um trauma indescritível. Grande, é um trauma indescritível. Não é uma coisa que dá pra dimensionar. Até porque o aborto, ele é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer quando uma mulher provoca em si. Uma coisa é um aborto espontâneo, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Porém, um aborto que a pessoa vai e paga pra matar um ser humano no ventre, isso é uma coisa muito, muito grave. E é uma legalidade espiritual que a pessoa vai dar para um espírito de morte ter uma visitação para gerações futuras. Eu sei que o que eu tô falando aqui é muito pesado, então se você não é de igreja, não acredita em Deus, não acredita no mundo espiritual, não acredita em batalha espiritual, talvez pra você vai ser uma loucura o que eu tô falando aqui. Talvez pra você não faça sentido, mas... Mas é uma realidade pra quem estuda o mundo espiritual, pra quem conhece as leis de Deus. Isso aqui que eu tô falando é muito, muito sério, tá? Não se brinca. Mas aí pra terminar o que a gente tava falando, a verdade é que muitas pessoas têm os seus sonhos roubados como ela. Por quê? Porque a pessoa constrói uma ideia da vida, monta um roteiro, então para ser feliz a vida é assim. E aí a pessoa quebra a cara. Você entendeu? Por quê? Porque a pessoa fala, poxa, mas deu tudo errado, eu fiz tudo e deu tudo errado. Na verdade, existe um caminho a se seguir, que é o caminho que Deus traça pra gente. E tem um texto na Bíblia que diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, da boca do Senhor. Ou seja, quando você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará, entrega a vida para Jesus, gente, não dá para fazer isso e ficar com uma cordinha. Você tem que realmente mergulhar. Que tem muita gente, o nosso país, Brasil, é um país onde a gente tem muita audiência, seu podcast tem muita audiência no Brasil, é um país muito cheio de fé em Deus. É um país muito crédulo. Pode reparar. De modo que as pessoas elas acreditam muito no misticismo das coisas. É um país assim. Só que a gente precisa ser uma voz que diz, gente, não adianta você ter fé se você não fizer o que Deus manda. Conheça o Senhor. Leia a Bíblia, estude as Escrituras, conheça. Eu li, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que é o principal evangelho, é o maior de todos, tem 28 capítulos, né? Eu li no meu Telegram de graça para as pessoas. Deixei ali 28 áudios. Explicativo, sabe? Dando aulinha, beabá. O que Jesus está falando aqui? O que isso significa? Para as pessoas conhecerem a Cristo. Claro. Tem muita gente que fala que tem fé, mas não conhece Jesus. Entendeu? Então essa é a missão. A missão... Ai, gente, vai reclamar? Não reclama não, porque você tá aqui com uma pessoa que tem essa missão. Aqui a gente tá com a pastora Sara Shiba e a gente já tá começando o podcast aqui com tudo.